muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais na fechada, né? Na fechada, tem aberta hoje? Tá aqui, ó. Ótima noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Falamos ao vivo nesta segundona para falar do cenário esportivo regional, para falar do Campeonato Brasileiro também, com alguns resultados, não vou dizer surpreendente, não. Para alguns, surpreendente, para outros, não. Para aqueles que acompanham o futebol há um pouquinho de tempo, não precisa ser tanto tempo assim, não. Do começo do ano para cá, sabe que as coisas em alguns times não caminham como deveriam. Mas vamos lá, falar do Campeonato Brasileiro também. E mais, do Sub-20 Paulista com as equipes da nossa região. Tem tudo isso e muito mais. Agora na fechada aqui, ó. Tem prêmio na fechada. É aqui, essa aqui. Tem prêmio para você que participa do programa. Na próxima sexta-feira nós vamos sortear 2 pares de ingressos ou convites para você almoçar no La Gábia, em 2 endereços. Coloca na tela aí pra gente, na Doutor Baeta Neves, número 96, e também na Rua Armando Ítalo 7, número 688. Você participa fazendo o seguinte, manda o seu nome e também o bairro pelo nosso WhatsApp, 947092534, 947092534. Manda o seu nome, como eu disse, o seu bairro, como eu disse, a cidade, o time de coração, o time que você torce aqui na região, o time que você torce na capital. Dúvidas, sugestões, críticas, opiniões, fique muito à vontade para participar do Esporte Mais. Fechado? Negócio é o seguinte, vamos começar com o Sub-20. O Marcos fala com a gente hoje aí ou não? Como é que está a comunicação de Marcos Antônio Gonçalves Júnior? Oi, Léo Lucas. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. Como é que foi o final de semana aí? Tranquilo, trabalhando? Olha, foi uma porcaria, viu? Trabalhando bastante, né? Trabalhei bastante, Léo. Significa que o seu trabalho é uma porcaria, porque você falou que foi uma porcaria antes. Ah, mas isso saiu? Tava aberto? Tava aberto. Não, mas foi ótimo. Legal, que bom. Olha, Léo, foi muito bom. Ô, Marcos, excelente. A gente começa com o quê? Com Sub-20? Sub-20, Léo. Campeonato Paulista Sub-20, viu? Obrigado pelo guia. Vamos lá, vamos conferir os resultados do Campeonato Paulista Sub-20. Tá aí, ó, é o grupo 4, o grupo que nos interessa, porque tem as equipes da nossa região. Juventus e Água Santa. O Água Santa venceu o Moleque Travesso por 2-1. Cotia empatou com o Atlético Sorocaba 1-1. O São Caetano venceu a primeira, hein? 3-1 para cima do São Bento. O São Bernardo também venceu 2-0 para cima do Grêmio Barueri. O São Paulo passou pelo Santos por 1-0, jogo entre o líder e vice-líder. E o Santo André, hoje à tarde, esse jogo realizado no Bruno José Daniel, hoje à tarde, o Santo André perdeu por 2-0 para o Audax. Vamos lá, a classificação segue da seguinte maneira: o São Paulo tem 13 pontos, o Audax tem 10, o Santos tem 9 pontos. O Santos caiu da segunda para a terceira posição. Olha o Água Santa aí, na 4ª posição, o time da nossa região, o melhor time do ABC no Paulista Sub-20. O São Bernardo tem 8 pontos, assim como o Grêmio Barueri, o Juventus tem 5, o Santo André também. Seguindo, os 4 últimos, o São Caetano, que agora venceu, de repente engrena. O Azulinho, que vale ressaltar, chegou à semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 na temporada passada. Cotia tem 4, Atlético Sorocaba 4 e o São Bento é o saco de pancadas do Sub-20, ainda não pontuou. Próximos jogos? Na sexta-feira tem Santo André e Juventus. E o Água Santa enfrenta o Audax, fora de casa. No sábado, o São Caetano recebe o Grêmio Barueri, tem São Bento e São Bernardo. E os outros jogos também com Santos e Atlético Sorocaba e o São Paulo enfrentando o Cotia. Tá aí, portanto, as equipes da nossa região participando do Campeonato Paulista Sub-20. É sempre legal acompanhar. Por quê? Porque são aqueles atletas que, para o São Caetano, por exemplo, vão servir, de repente, até na Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em julho, pensando, claro, no Campeonato Paulista da Série A2, que talvez a Série D é importante, claro que é importante, mas o São Caetano pensa bastante também na Série A2 do Campeonato Paulista. Não à toa manteve o técnico Luiz Carlos Martins para a disputa do Campeonato Nacional, a 4ª divisão do Campeonato Nacional.
Para o Santo André, Série A2, para a equipe do São Bernardo, tem a Copa Paulista também. Alguns meninos podem ser aproveitados já no segundo semestre na Copa Paulista. E para o Água Santa, a disputa da primeira divisão do Campeonato Estadual Água Santa. No profissional, não disputa a Copa Paulista, se prepara, né, pensando, claro, na Série 1 do Campeonato Estadual, e também não disputa nenhuma competição no segundo semestre, porque o estádio do Inhamar passa por reformas, importante dizer. Campeonato Brasileiro, isso mesmo, Marcos? Isso mesmo. Léo, isso mesmo, tá? Brasileirão da Série A. Meu ponto está alto hoje, não sei tá muito alto. Campeonato Brasileiro, vamos aos resultados. Vamos lá. O Avaí venceu o Coritiba fora de casa 2-1. A Ponte... O Luquinha tá mandando muito, hein? O Luquinha é o nosso comentarista semanal aqui. Fala de Campeonato Brasileiro, fala de campeonato de UEFA Champions League, né? Que teremos a final no próximo sábado. O Luquinha é o nosso homem da bola, Extra ABC. Também fala da nossa região, mas tem reúne todos os predicados para falar do mundo do futebol. A Ponte Preta, o Luquinha acertou esse resultado. Ponte Preta venceu o Chapecoense por 3-1, Joinville 1, Atlético Paranaense 2. O Santos empatou com o Sport 2-2. O Santos venceu esse jogo até os acréscimos quando o Sport empatou. Jogo que foi realizado às 11 da manhã do domingo. O Goiás empatou com o Grêmio 1-1. Corinthians! Ô, Timão! É hora de acordar, hein? Bom dia, Corinthians! 2-0 para o Palmeiras. E eu vou dizer um negócio, o Palmeiras não está um primor de time. Ah, mas chegou na final do Campeonato Paulista. O pessoal até tira rapidinho, né? Quando começa a falar, começa a criticar um pouquinho o Corinthians, o pessoal começa a tirar rapidinho de GC. Volta naquela tela lá pra gente, só pra gente comentar o jogo do Corinthians. O negócio é o seguinte, é hora do Timão acordar, hein? É hora do Timão começar a voltar a jogar o fino da bola, como jogou no comecinho do Campeonato Paulista, né? Jogou até aquela partida contra a Ponte Preta e ali foi um divisor de águas, de fato. 2-0 para o Palmeiras. E o Zé Roberto que tá jogando, hein? Atlético Mineiro 3-0 para cima do Vasco. O Internacional empatou com o São Paulo. 0-0 o resultado. O Inter jogou com o time reserva, mesmo assim o São Paulo, graças a Rogério Ceni, que fez uma defesaça, empatou o 0-0. Figueirense 2-1 para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro também está um saco de pancadas no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo perdeu mais uma, 3-2 para o Fluminense. Olha a classificação. Atlético Paranaense na liderança com 9 pontos. Na sequência vem o Sport com 8, a Ponte tem 8, o Goiás tem 8. A turma dos 7 pontos. Atlético Mineiro, São Paulo, Avaí e Corinthians. Seguindo, Fluminense também tem 7 pontos. Chapecoense tem 6. A turma dos 5 pontos. Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional. O Figueirense tem 4, o Coritiba tem 3. E os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Vasco com 3 pontos. O Flamengo, que ainda não pontuou, aliás, que ainda não venceu em 4 jogos, tem apenas 1 ponto. O Flamengo, assim como o Cruzeiro e o Joinville. Aí a gente vai dizer, né? O Joinville tudo bem. O Joinville está conhecendo agora a Série A do Campeonato Brasileiro, de fato aí. Mas o Cruzeiro e o Flamengo, o Cruzeiro que priorizou a Libertadores e tal, o Flamengo é o Flamengo, Mengão, apenas 1 pontinho, hein? Próximos jogos. Atlético Paranaense, Figueirense, Vasco e Ponte Preta, Chapecoense, Joinville, São Paulo e Santos. Na quarta-feira, tá? Grêmio e Corinthians, Avaí, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Flamengo. Na quinta-feira, fechando a quinta rodada, Fluminense e Coritiba, Palmeiras e Internacional, Sport e Goiás. Tá aí, portanto, os resultados, a próxima rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro também. No próximo bloco, tem os gols, e tem muitos gols. E também vamos falar bastante da segunda divisão do Campeonato Paulista, a 4ª divisão do Campeonato Profissional, em instantes depois do intervalo. É
isso aí, estamos de volta com o Esporte Mais de hoje. Você continua participando pelo nosso WhatsApp 947092534. 947092534. Tem 2 pares de convites para almoçar no La Gabia na próxima sexta-feira. O negócio é o seguinte, futsal, São Paulo, São Bernardo joga neste momento, enfrenta o Jaraguá Futsal, jogo lá em Santa Catarina, e o Tricolor Brno vence por 2-0. 2-0 o resultado de momento, primeiro tempo de jogo ainda, e amanhã tem a informação em relação ao placar desta partida. Vamos com a segunda divisão do Campeonato Paulista. 3 equipes da nossa região disputam esta competição e entraram em campo no final de semana. Vamos aos resultados. O Esporte Clube São Bernardo venceu o Guarulhos por 2-1, daqui a pouco os gols. Portuguesa Santista goleou o Ecos fora de casa, 4-0. O Grêmio Mauaense passou pelo Taboão da Serra por 2-0. Mantiqueira venceu, 2-1 para cima do União Suzano. O Jabaquara, o Jabuca, passou pelo CAD. Clube de Diadema, 1-0. Classificação: o Esporte Clube está voando na liderança. Voando! Com 17 pontos, o Jabaquara tem 13, Portuguesa Santista 13, União Suzano 11, Mauaense 10. Mantiqueira 9, Guarulhos 6, assim como Taboão da Serra, o CAD tem 2 pontos, perdeu 6 pela escalação irregular de jogador e o Ecos tem apenas 1 pontinho. Os próximos jogos: Mauaense e Jabaquara, Mantiqueira e CAD, União Suzano e Ecos, todos no sábado. Portuguesa Santista e Esporte Clube São Bernardo e o Taboão da Serra enfrenta o Guarulhos. Vamos lá rapidinho aos gols. Primeiro do São Bernardo, Marcos. É isso aí, né? Ok. São Bernardo, coloca pra gente aí na tela os gols da partida do São Bernardo. Muito obrigado a STI que cedeu pra gente os gols aí. O Guarulhos fez o primeiro gol, né, Marcos? Rodinei, aos 13 minutos do segundo tempo. Depois, o Brno empatou com o Bill de pênalti. E nós vamos ver também o gol do Washington. Olha aí, o gol do Washington na raça. O Washington fazendo o segundo e o gol da vitória do São Bernardo. Tá aí, muito obrigado a STI por ceder as imagens para que você que acompanha a TV Mais pudesse acompanhar os gols da partida do Brno. Também tem os gols do Grêmio Mauaense, isso. Vamos acompanhar a vitória do Grêmio Mauaense para cima do Taboão da Serra por 2-0. O Clécio abriu o placar aos 38. Pênalti primeiro, o Alex Ricardo e a Master Sport que cederam para a gente as imagens. Tá aí. Bateu bem o Clécio, hein? Perna esquerda na bola, tirou completamente a possibilidade de defesa. A bola chegou a resvalar aí na trave, né? Na trave direita do goleiro. Aí mais um gol do Grêmio Mauaense, marcado pelo Luiz Carvalho aos 9 do segundo tempo, decretando a vitória da Locomotiva de Mauá, mais uma na segunda divisão. E toda a festa do Luiz Carvalho tirando do zagueiro, jogou para a direita, bateu com a mesma perna e venceu, portanto, o Grêmio Mauaense 2-0 no Pedro Benedetti. É isso aí, amanhã tem mais, falando muito mais do esporte da nossa região. Vamos falar do futsal, claro, do futebol, do nosso grande ABC, futebol que com as equipes profissionais anda um tanto quanto morno. Daqui a pouco o Brno vem aí disputando a Copa Paulista, o São Caetano disputando a Série D, mas a gente fala aqui do cenário esportivo regional sempre a partir das 8h15 da noite. Uma ótima terça-feira, excelente semana. Tchau.